Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito, estou aqui mais uma vez com vocês para nós explorarmos mais um conteúdo da disciplina de Educação Física. Vamos ver qual será a nossa aula de hoje? Muito bem, hoje é a nossa aula 23, que tem como tema revisão e avaliação. E aí, estão preparados para relembrar tudo que nós vimos nessa unidade? Então vem comigo! Muito bem, vamos lá começar a nossa revisão e eu já venho lançando para vocês 4 imagens. Eu quero que vocês analisem essas imagens com cuidado. Já deu para a gente ver que são atividades diferentes, que possuem públicos diferentes também. Agora que vocês já analisaram, vamos responder aqui algumas perguntinhas. Você sabe que atividades são essas? Acredito que vocês já sabem. Próxima, o que tem em comum entre elas? E a próxima, o objetivo delas é o mesmo? E aí, que atividades são essas? Tenho certeza que todo mundo falou ginástica. E é isso mesmo. Então, hoje, nesse momento, nós vamos começar a revisar o nosso conteúdo a respeito da ginástica. Vamos lá ver qual é a origem dessa palavra? Então, olha só. A palavra ginástica vem do grego gymnastai, que tem por tradução aproximada treinar. Então, ginástica seria treinar. É uma prática muito antiga e remonta aos tempos da Grécia Antiga, onde os gregos praticavam vários exercícios físicos como forma de cultuar o corpo e se preparar para a guerra. Então já deu para a gente perceber que a ginástica é uma prática corporal muito antiga que vem acompanhando a evolução do homem. E de acordo com a história, ela foi ganhando aí outras finalidades, tá bom? Mas o que seria realmente a ginástica? Observem, a ginástica é uma prática corporal que envolve aspectos físicos como flexibilidade, coordenação, motora e força. Ela pode ser competitiva, caracterizada como esporte, e não competitiva, como exercício físico em prol da saúde e bem-estar. Então, nessa definição, já deu para a gente perceber que existem 2 tipos de ginástica. A competitiva, que está relacionada à premiação, esporte de alto rendimento, e a não competitiva, que são aquelas, né, que trabalham aí a questão da saúde e do bem-estar da pessoa que está treinando a ginástica. Certo? Agora que a gente já relembrou a definição e as suas classificações, eu quero chamar a atenção para vocês. Você sabe que evento é esse aqui? Ah, tenho certeza que vocês falaram Gimnastrada, professora. É isso mesmo. A Gimnastrada é o maior evento de ginástica não competitiva do mundo, realizada a cada 4 anos pela Federação Internacional de Ginástica, a FIG. E esse evento acontece desde 1953. É um festival que reúne mais de 20.000 ginastas de diferentes idades, de diferentes países e níveis de habilidade para apresentar coreografias variadas, com foco nos benefícios da ginástica para a vida e não na competição. Então, esse é um tipo de ginástica grandioso, que envolve um grande número de pessoas, mas que não tem a intenção de competição, e sim de demonstração. E sabe como é chamado esse tipo de ginástica? De GPT, que significa ginástica para todos. Então, observem por que recebe esse nome. Olha só. É uma forma de ginástica não competitiva criada a partir dos fundamentos e técnicas das ginásticas competitivas, a rítmica, a artística, a acrobática, a aeróbica e de trampolim. Além dos movimentos gímnicos, a GPT, que é a ginástica para todos, também agrega elementos das danças, dos jogos, dos esportes e até mesmo do teatro, e pode ser realizada com a presença de instrumentos ou não. Bom, a GPT ela foi criada com alguns objetivos. Observem: popularizar a prática da ginástica para todas as pessoas, independente da idade, condições físicas e cognitivas,
explorar as possibilidades expressivas e acrobáticas do corpo e melhorar a saúde e condição física dos praticantes. Bem interessante, né? Por isso que ela é chamada de GPT. Uma característica dela é que ela é para todas as idades, independente da nossa condição física. E como vocês viram na nossa aula, né, ela tem ali os seus próprios movimentos, que na verdade estão ligados às outras práticas de ginástica competitiva, no caso, certo? Vamos relembrar que movimentos são esses? Muito bem, esses são alguns dos movimentos que a gente encontra dentro de uma apresentação de GPT. Bem interessante, né? Vamos prosseguir? Vamos relembrar os benefícios da GPT. Desenvolve habilidades motoras como coordenação, equilíbrio, agilidade e flexibilidade. Vai melhorar o condicionamento físico, né? Assim como a força e resistência muscular e aeróbica. Vai promover a socialização saudável e integração entre os praticantes, reduzir o risco de doenças crônicas como pressão alta e diabetes, além de contribuir para a saúde cardiovascular. Outros benefícios: desenvolve a consciência corporal, estimula o funcionamento da memória, da concentração e do foco, aumenta a autoestima e confiança e vai melhorar o humor e a qualidade de sono, dentre outros benefícios, que não só a GPT, mas todas as outras atividades físicas trazem para o nosso corpo. E para vocês relembrarem e verem, né, novamente uma apresentação de GPT, eu quero que vocês prestem bastante atenção no próximo vídeo. Muito bem, lindíssima apresentação, né? Bom, vamos continuar então a nossa revisão e a gente já vai adentrando aí a nossa segunda aula, onde nós falamos sobre puberdade. E já anotem a definição. A puberdade é um período da adolescência marcada por um conjunto de mudanças físicas e biológicas que preparam o corpo para a maturidade sexual e a capacidade reprodutiva. E nesse período a gente consegue perceber aí as modificações que acontecem no corpo tanto da menina
quanto do menino. Vamos relembrar quais são essas modificações, essas transformações? Então, nas meninas, a puberdade ela inicia ali entre os 8 e vai até os 13 anos. Aí, o que acontece? Quais são as transformações? Primeiro, desenvolvimento dos seios, é o aparecimento ali do broto mamário, tá bom? Aparecimento dos pelos pubianos e axilares, a menarca, que é a primeira menstruação da menina, ovulação, alargamento dos quadris, aparecimento de acne, desenvolvimento físico completo, assim também como o desenvolvimento sexual completo. Já nos meninos, a puberdade começa aos 9 anos e vai até os 14 anos. E algumas transformações que ocorrem são alterações na voz, aparecimento de acne, desenvolvimento dos órgãos sexuais, desenvolvimento dos músculos, aumento da pilosidade na cara e no corpo, né, que são os pelos pubianos e axilares. Outras transformações é que se iniciam as ejaculações e, portanto, a capacidade de fecundar, o desenvolvimento físico completo e o desenvolvimento sexual completo também. E junto com essas transformações, nós também temos aí que modificar alguns hábitos que estão relacionados à higiene. Mas vocês lembram o que é higiene? Se não, vamos relembrar agora. Olha só, higiene é um termo utilizado para designar um conjunto de medidas e conhecimentos recorrentes na promoção e manutenção da saúde, estando relacionado ao bem-estar físico, mental e social. E aí nós temos vários tipos de higiene. Higiene da mente, higiene do corpo, higiene do ambiente, higiene coletivo. E justamente falando sobre essas transformações do nosso corpo, nós vamos falar sobre a higiene corporal ou higiene pessoal. Vamos relembrar quais são esses cuidados que nós temos que ter com o nosso corpo? Olha só. Banho, escovação dos dentes, cuidado com as unhas, cuidado com os cabelos, pelos e barba, cuidados com a pele, limpeza dos ouvidos e do nariz, lavagem das mãos, higiene correta das partes íntimas, uso de roupas e calçados limpos, são alguns dos cuidados que a gente tem que ter com o nosso corpo, né, com a parte física, que é bem importante. Outro cuidado que nós temos que ter com o nosso corpo é com a nossa mente, né? Onde a gente tem que investir em atividades relaxantes, como ver os amigos e a família, ler, escutar música, ter uma boa noite de sono, exercitar o corpo, ouvir ou tocar música, meditar ou orar. São algumas das atividades que vão nos ajudar a relaxar a nossa mente. Vocês viram aí no nosso texto que nós temos algumas palavras de outras cores, e é sobre elas que nós vamos relembrar algumas informações, iniciando pela atividade física. A atividade física é um dos pilares, né, que fazem parte aí de uma vida saudável. E eu trouxe para vocês novamente algumas dicas, né, relacionadas a essa atividade física. Ela tem que ser diária, ela tem que ser de intensidade leve a moderada. As atividades na idade que vocês estão, pode ser variada, pode ser jogar bola, dançar, pular, correr, nadar, andar de bike, não é mesmo? Lembrando que para esses momentos de atividade física, a gente deve utilizar roupas adequadas e não pode esquecer da água, tem que hidratar bastante o corpo, certo? Prosseguindo, vamos ver alguns benefícios da atividade física? Olha só. Aptidão cardiorrespiratória e muscular, saúde cardiometabólica, saúde óssea, saúde de cognição, saúde mental, redução da adiposidade, saúde mental, dentre outros, tá? Então, são muitos benefícios. Por isso que a atividade física, ela deve fazer parte do nosso dia a dia, certo? Muito bem. Agora que nós já revisamos esse momento, vamos prosseguir para o nosso próximo assunto. E aí, onde eu estou? O que vocês têm a dizer? Quem falou circo, acertou. Vamos relembrar um pouquinho do que é a ginástica circense e qual é a relação que ela tem com esse espaço. Então, já anotem a seguinte definição. Ginástica circense é uma modalidade que se refere às práticas gímnicas realizadas a partir de atividades artísticas circenses. Então, a gente já viu a relação, tá? Se chama de ginástica circense porque as atividades ocorrem ali dentro do circo.
Essa ginástica circense ela é composta principalmente por ações que envolvem equilíbrio, contorcionismo, acrobacias, malabarismo e manipulação de objetos. Lembrando que seu principal objetivo consiste em demonstrar essas ações por meio de movimentações corporais, especialmente organizadas na forma de espetáculos. Interessante. E falando de espetáculo, vamos aqui relembrar o que é o circo, né? Qual a origem da palavra e o que significa. Então, observe. Circo vem do latim circus, que quer dizer circunferência. E aí a gente já consegue perceber ali atrás que é o formato, né, da tenda, da lona que está ali, que compõe o circo, tá? Então, a arena é chamada de picadeiro e tem o formato circular, e os assentos estão em torno, né, desse formato circular. É onde ocorre o espetáculo, certo? Agora que a gente já conhece um pouquinho do circo, da sua composição, vamos relembrar aí as atividades circenses que ocorrem nesse espaço. Começando, então, pelas acrobacias. Observem aqui. As acrobacias são uma série coreográfica acompanhada de música. E as apresentações, elas podem ocorrer em pêndulos e balanço com altitude. Assim também como no trapézio e no tecido acrobático. Bem bonito, né? Nossa próxima atividade circense é o contorcionismo. Pelo nome já dá para a gente perceber que tem a ver com contorcer. Mas contorcer o quê? Contorcer o corpo. Observem aqui a flexibilidade, né, dessa nossa ginasta circense. A gente sabe que para fazer isso precisa ter o quê? Uma hiperflexibilidade. Interessante, né? Precisa de bastante treino. Prosseguindo, outra atividade circense é o equilibrismo, de equilibrar. Olha, observem aí. A moça está se equilibrando numa corda bamba, que é chamada de quê? De funambulismo, que é andar, na verdade. Então, olha só, nessa atividade circense, ela vai envolver uma ampla gama de habilidades físicas, principalmente a capacidade de se manter em equilíbrio. E as apresentações, elas podem ser realizadas com o monociclo, perna de pau e o funambulismo, como vocês estão vendo. Prosseguindo, a nossa próxima atividade circense é o malabarismo. Esse aqui encanta os olhos de todo mundo. Eu gosto bastante. Malabarismo é a arte de manipular objetos com agilidade e precisão, como vocês estão vendo. E alguns objetos são bolas, claves, argolas, tochas, facas, serras, caixas, tudo vai depender do que? Da habilidade desse malabarista. E aí nós temos alguns padrões de como é feito isso, né? De como é feita essa movimentação desses objetos. Um deles é o freestyle. Bem interessante, né? Ó, tem algumas atividades circenses que podem envolver duas na mesma. Lembra do equilibrismo? Vocês viram ainda há pouco a moça equilibrando em cima do monociclo. Isso mesmo. Bem interessante, né? E aí, gostaram de conhecer e de relembrar essas atividades circenses? Espero que sim. Vamos prosseguir? Vamos então relembrar o conteúdo da nossa última aula da unidade. Muito bem, já observem aqui o nosso espaço. E aí? Do que será que se trata mesmo esse espaço? Alguém falou danças urbanas? É isso mesmo. Agora nós vamos relembrar o que são danças urbanas, quais são as suas características e alguns estilos que nós vimos aí durante a nossa aula. Vamos lá? Iniciando pela definição. Já anota aí. Também conhecida como street dance, é uma modalidade que engloba diversos estilos de dança, como o break dance, o freestyle, o popping, looking, walking, pooking, vogue, house dance, funk,
dentre outros. Então, é uma dança, né, que é feita ali na rua. Antigamente, né, era chamada de danças de rua, mas pela questão histórica e pela não aceitação da maioria da sociedade, resolveu se chamar de danças urbanas. E assim como todos os outros estilos de dança, as danças urbanas têm as suas próprias características. Vamos relembrar quais são? Olha só. Primeiro, é um estilo que proporciona uma grande liberdade, tanto criativa quanto expressiva, e é marcado por movimentos ágeis, balanceados e experimentais. Nesse estilo de dança, a gente pode experimentar a questão da improvisação, desde que a gente saiba os movimentos de cada um dos estilos, tá bom? Outra característica das danças urbanas é a precisão dos movimentos. Em alguns momentos, o movimento ele vai ser mais forte, em outros momentos, ele vai ser mais fraco. Mas é bem interessante e vai depender também aí da batida da música. Outra característica é a consciência corporal que o nosso dançarino vai ter, né? Ele vai trabalhar os sentimentos e as emoções, tanto nas coreografias quanto nos passos. À primeira vista, parece muito estranho, porque não é algo da nossa região, mas dá para perceber que tem o quê? Cultura por trás, tem história de um povo, né, que quer fazer e falar através da arte. E as danças urbanas é uma dessas artes onde as pessoas conseguem expressar os seus sentimentos, o local e as sensações que ela tem a respeito do ambiente onde ela vive. E para vocês relembrarem como são e de que forma são feitos os movimentos das danças urbanas, fiquem com o seguinte vídeo. Muito bem, e aí, gostaram de relembrar um pouquinho das danças urbanas? Lembrando que o passinho é uma dança que a gente considera dança urbana, que se originou aonde? Aqui no Brasil, lá nas favelas do Rio de Janeiro. E serve para expressar aí toda a arte do local aonde esses dançarinos vivem. Bem interessante, né? Além dessas 3 danças que eu apresentei para vocês, vocês viram que existem várias outras que vão vir aí de outros países, que vão ter aí outras origens, mas que no final de tudo querem expressar os sentimentos do dançarino, e os dançarinos querem expressar tudo o que eles veem, o que eles sentem, através do movimento dos seus corpos, né? Bem interessante, espero que vocês tenham gostado também de conhecer este estilo de dança. Muito bem, alunos, então nessa nossa revisão, nós conseguimos ver aí e relembrar aspectos de todas as aulas dessa unidade, iniciando ali pelos cuidados com o corpo, né? Passando pela ginástica, passando pelas danças. Então foram assuntos que trouxeram grandes informações e grande aprendizagem para todos nós. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra numa próxima oportunidade.